Bom dia, gente. Então, hoje, inevitavelmente, nós teremos uma aula de transformações químicas, tá? Mas antes de começarmos a aula, como estão vocês? Tá todo mundo bem? Todo mundo tranquilinho? Todo mundo em casa? Todo mundo esperando essa situação passar? Se estiverem em casa, continuem, gente. E se não estiverem, retornem para as suas casas, tá? Vamos segurar essa onda para daqui a pouco nós estarmos juntos, tá bom, gente? Então vamos lá, continuando. Transformações da matéria. Então, dentro da ideia de transformações da matéria, nós temos a transformação física e as transformações químicas. Transformações físicas e transformações químicas. Vamos ver cada uma, vamos citar exemplos e vamos discutir esses exemplos. Então vamos lá, gente. Olha só, transformações físicas são aquelas que não alteram a natureza das substâncias, tá? Não alteram a natureza das substâncias. Então, vamos lá, vamos a alguns exemplos. A quebra de um copo de vidro. A quebra de um copo de vidro. Estou eu com um copo de vidro na mão, de repente ele escorrega dos meus dedos, cai no chão, tá? Cai no chão, se espatifa. Ocorreu alguma alteração na substância vidro? Não. O vidro continua sendo vidro, mas o objeto copo deixou de ser. Mas o que interessa para nós? Interessa que a transformação ela não se refere ao objeto o qual a substância forma, e sim à substância, não é? O copo deixou de ser copo, pouco importa, tá? Mas o vidro continua sendo vidro. Então, gente, não alterou a natureza da substância vidro, tá? A transformação se refere à substância e não ao objeto no qual aquela substância forma, tá? Então vamos lá, ou no qual é formado por aquela substância, não é? Então vamos lá, gente. Então a quebra de um copo de vidro, a queda de um giz. Eu vou pegar um pedaço de giz, deixo cair no chão. Quando bate no chão, ele se parte em 3 ou em 2. O giz deixou de ser giz? Deixou de ser giz? Não, continua sendo giz, porém quebrado. Tá? Porém quebrado. A substância que forma o giz chama-se sulfato de cálcio. O sulfato de cálcio deixou de ser sulfato de cálcio? Não. Tá? Então, gente, não houve alteração na natureza da substância sulfato de cálcio. Se não houve alteração na natureza, na substância, aliás, se não houve alteração na natureza da substância sulfato de cálcio, ok? O fenômeno é físico. A explosão de uma panela de pressão. Então vamos lá, a explosão de uma panela de pressão. Então eu pego a panela de pressão, pego 250 gramas de feijão, coloco dentro da panela, né? Coloco ali um chispe, né? Chamado de feijão sujo, né, gente? Eu coloco um chispe, uma linguicinha, coloco ali um pedacinho de carne seca e vou dar um gosto a mais ao meu feijão, não é? Coloco no fogo e vou assistir televisão. De repente eu estou lá na televisão e esqueço que o feijão está lá no fogo. Toda a água seca. O pino de segurança da panela de pressão, porque toda panela de pressão tem um pino de segurança. Então o pino não funciona. Vai ter uma pressão muito grande dentro da panela e essa panela explode. Bum! Eu, assustado, saio da sala correndo para a cozinha. Quando eu chego lá, é pedaço de panela para tudo quanto é lado, é pedaço de alumínio para tudo quanto é lado. Minha gente, a panela não existe.
existe mais. O objeto panela não existe mais, mas também não nos interessa. Tá ok? Por quê? A transformação não se refere ao objeto, e sim à substância que forma esse objeto. Não tenho mais panela de pressão, mas continuo tendo o quê? Pedaços de alumínio. Continuo tendo pedaços de alumínio. Então, gente, a explosão de uma panela de pressão é um fenômeno físico. As mudanças dos estados físicos. Então, solidificação, vaporização, evaporação, ebulição, calefação, né? Fusão, condensação, liquefação, ok? Sublimação, ressublimação. Então, toda mudança de estado físico é um fenômeno físico. O finalzinho já identifica, gente, as mudanças dos estados físicos. Então, não esqueçam isso. As mudanças dos estados físicos, tá? Então, gente, como eu estava falando, as mudanças dos estados físicos é um fenômeno físico. A água não deixa de ser água simplesmente porque ela passa do estado líquido para o estado sólido, tá? Ou então do estado líquido para o gasoso, tá? Ou então do estado líquido para o estado de vapor. Então, gente, no estado sólido eu tenho água, no estado de vapor eu tenho água, e no estado líquido também, tá? Então, as mudanças de estados físicos, gente, são transformações físicas, também chamadas de fenômenos físicos, ok? Agora, vamos lá. Vamos ver as transformações químicas. As transformações físicas, elas não alteram a natureza das substâncias. E as químicas? As físicas não alteram. E as químicas? Vamos lá. As químicas já alteram a natureza das substâncias. Ué, professor, por que as transformações físicas alteram a natureza das substâncias? Porque, na verdade, gente, elas formam novas substâncias. Tá ok? Então, vocês veem, olha só. Um exemplo bem light, bem simples. A respiração humana. Quando eu faço assim, eu jogo para dentro o quê? Oxigênio. E o inverso? O que eu jogo para fora? Gás carbônico. Então, gente, aquele oxigênio que eu joguei para dentro, ele se transformou em quê? Em gás carbônico, né? CO2. A queima de um combustível. Esse combustível ele pode ser gasolina, querosene, madeira, plástico, papel. Então, toda a queima de combustível é um fenômeno químico. Porque, gente, o que vai produzir novas substâncias, tá? A digestão dos alimentos. A digestão dos alimentos também é um fenômeno químico. Tá ok? Por quê? Nós mandamos para dentro arroz, feijão, salada e carne, tá? Tudo isso vai sofrer uma transformação no nosso organismo, tá? Vão ocorrer várias reações no nosso organismo, vai se formar o bolo alimentar. Esse bolo alimentar ele vai encostar na parede do intestino e o intestino vai tirar as vitaminas, as proteínas e os sais minerais e vai lançar na corrente sanguínea para os devidos órgãos que necessitam daquelas vitaminas, proteínas e sais minerais. Tá legal, gente? E o que sobrar? O que sobrar vai para onde? Então, gente, o que sobra faz algumas curvas, né? Pega reto e sai no reto, tá? Aí cai lá, mas antes de cair, faz aquele barulhinho, não é? E aquele barulhinho ele é fedorento, correto, gente? Tá? Mas aquele barulhinho tem uma substância ali que ela é muito utilizada nos dias de hoje, principalmente nos automóveis, né? Automóveis, existem alguns ônibus, alguns caminhões movidos a quê? A gás metano. Nós somos produtores naturais de gás metano. Gás metano, gente, é o mesmo gás
No posto de gasolina ele é conhecido como GNV, gás natural veicular. Quimicamente ele é chamado de gás metano, tá ok? Gás metano. É ele que move muitos dos nossos carros aí, ônibus, caminhões, e é utilizado muito em residências, tá? Como gás de rua, tá, gente? Então, a digestão dos alimentos gera esse ou produz gás metano, tá? A decomposição de um cadáver. A decomposição de um cadáver também, gente. Nós, seres humanos, somos feitos por macronutrientes e micronutrientes. Que macronutrientes são esses? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e fósforo. Tá? São os macronutrientes. E os micronutrientes? Sais de sódio, de cálcio, de potássio. Esses são os micronutrientes. Então, gente, quando morremos e entramos em decomposição, nós devolvemos isso à terra. Tá ok? Devolvemos esses macro e micronutrientes para a terra. Tá legal? Então, a decomposição de um cadáver é um fenômeno químico. O enferrujamento de um metal é uma matéria que nós vamos ver lá na frente, mas eu vou poder dar uma dicasinha para vocês. Nós vamos adiantar isso. Tá ok? Enferrujamento vem a ser o quê? Oxidação. Professor, o que é oxidar? É perder elétrons. Todo metal, por ter carga positiva, ele perde elétrons, ele se oxida. E como é que nós vamos identificar isso? Se você olhar uma colher e ela tiver com uma colher de prata, por exemplo, ela tiver com uma cor escura, tá? Isso quer dizer que ela está em processo de oxidação, ela está enferrujando. A prata está perdendo elétrons. Então, o enferrujamento de um metal é um processo químico, é uma transformação química, tá? Até aqui, gente, tudo tranquilo? Então vamos continuar aí a nossa aula, tá? Equação química. Equação química é a representação gráfica e abreviada de uma reação química. Agora, olha só, gente. É a representação gráfica porque nós escrevemos gráfica. Lembra grafia? Grafia escrita. Então, ó, é a representação gráfica porque nós escrevemos. Ela é abreviada porque nós não escrevemos por extenso. Então, aqui eu tenho carbonato de cálcio em aquecimento, tendo como produto óxido de cálcio mais gás carbônico. Eu não escrevo. Eu utilizo o quê? Uma simbologia para poder representar na equação essas substâncias. Por isso, a equação química ela é abreviada. Ok? Então, gente, vamos ver aqui algumas situações interessantes. Se vocês olharem bem, olha aqui, ó, esses números aqui, ó. Aqui eu tenho o número 1, número 1 e número 1. Esses números aqui, tá? Esses números aqui, eles marcam os coeficientes, tá? Coeficientes. E eles marcam, na equação química, eles marcam o quê? A proporção das substâncias, ou seja, a quantidade das substâncias, ok? Esse número 1 aqui, ó, tá? Os números que estão aqui na frente, ó, das substâncias, todos esses números aqui, ok? Algumas equações podem trazer entre parênteses o S, tá? O S aqui e o G. Esse S é o estado físico da substância, tá? Sólido aqui, ó. Sólido também e aqui gasoso. Então, ó, estado físico das substâncias. Estado físico.
tá? Estado físico. Nesse caso aqui, não é em todo caso, é claro, pode trazer também esse delta em cima da seta, tá? Em cima da seta. Esse delta aqui indica que o reagente em aquecimento. O reagente está em aquecimento. Tá legal? E nós também temos esse ΔH aqui, ó. Delta, quando aparece acompanhado, ele determina variação, tá? Então, ó, aqui nós temos variação de entalpia. Variação de entalpia. Então, gente, esse ΔH aqui é variação de entalpia. Essa variação pode ser positiva se o reagente estiver absorvendo calor. Pode ser negativa se o reagente estiver liberando calor. Tá ok? Então, interessante agora, antes da seta nós temos reagente. E depois da seta, produto. Tá? Então, ó, os números que estão aqui na frente, gente, determinam a proporção das substâncias dentro da equação química, a quantidade dessas substâncias. Tá? Entre parênteses, esse S, o S, o G, pode aparecer o L também, tá? De líquido, pode aparecer AQ de aquoso, entendeu? Então, essas letras que estão entre parênteses, elas irão o quê? Identificar o quê? O estado físico das substâncias. Se está no estado sólido, líquido ou gasoso, tá? Esse delta aqui significa que o reagente, tá? Antes da seta, está em aquecimento. Então, ó, o carbonato de cálcio aqui está em aquecimento. E o ΔH significa variação de entalpia. Quando esse ΔH ele é negativo, nós temos uma equação exotérmica. Quando o ΔH é positivo, nós temos uma equação endotérmica. Aqui libera calor, aqui absorve calor. Então, minha gente, é isso aí, tá? Próxima aula nós iremos ver balanceamento de equações. Muito obrigado.